sobre os autores das teorias clássicas na sociologia. Na primeira parte, eu fiz alguns comentários a título de comparação entre os autores Émile Durkheim e Karl Marx. Na aula de hoje, nós vamos abordar alguns conceitos da teoria de Max Weber. Então, a título de introdução, eu gostaria de fazer alguns apontamentos para que tenhamos pontos de comparação entre esses três autores. O Max Weber, ele é um sociólogo de formação, ele apresenta-se como sociólogo, é um autor que conhece com profundidade tanto as teorias de Émile Durkheim quanto as teorias de Karl Marx. E, diferentemente dos dois autores que procuravam identificar causas de processos sociais e propunham análises no sentido de resolver aquilo que eles identificavam como algo problemático, seja no caso do Émile Durkheim, a situação de desagregação social vivenciada na França, ou no caso de Karl Marx, o processo de exploração do trabalhador. Max Weber ele se propõe a compreender, ele considera que a sociologia ela tem a capacidade de compreender a ação humana, tem a capacidade de compreender a conduta humana, considerando que os indivíduos agem a partir de determinadas motivações. Vou falar sobre isso com mais detalhes no próximo vídeo. Então, Max Weber se pergunta: quais as motivações dos indivíduos na sociedade capitalista? Ele vai considerar que as motivações elas são fundamentalmente racionais, tanto tendo em perspectiva os fins que desejam alcançar, os objetivos que querem empreender, ou motivadas por valores. O Max Weber, diferentemente de Karl Marx, que identificava na infraestrutura, ou seja, no sistema econômico, identificava o princípio fundante da sociedade capitalista, ou seja, a base da sociedade capitalista estaria, segundo Karl Marx, na configuração, no formato das relações sociais, e a superestrutura, os sistemas sociais, ou aquilo que nós enxergamos na sociedade, seria um reflexo dessa base econômica. Max Weber vai atribuir o mesmo peso, o mesmo valor, o mesmo grau de importância às diferentes esferas da sociedade. Ele vai considerar que as relações econômicas, como as relações sociais, como as relações políticas, elas têm o mesmo nível de importância, elas são internamente autônomas, mas todas sofrem influências recíprocas. Então, é um sistema de interdependências. Essas esferas na sociedade sofrem influências do ponto de vista externo, uma das outras, sendo que internamente organizam-se de forma autônoma. Então, no caso da teoria de Max Weber, não são as relações econômicas, não é o aspecto econômico da vida social, não é essa base econômica que vai definir o sistema político, que vai definir as ideologias. Esse é um elemento importante. Importante por quê? Porque como Max Weber trabalha, ou melhor, ele leva em consideração, ele focaliza as motivações dos indivíduos, ele vai nos dizer que no sistema capitalista, a inserção dos indivíduos no processo produtivo se dará pelas motivações racionais com relação a fins, então o lucro, a vantagem econômica, e também com relação a valores. E nesse aspecto, o estudo que ele faz sobre a relação entre os princípios do capitalismo e os princípios doutrinários do protestantismo serão importantes para compreender essa estreita relação entre esses dois sistemas, que ele vai chamar de afinidades eletivas. Ou melhor, esse conceito de afinidades eletivas vai ser usado
para analisar essa relação, essa inter-relação entre o capitalismo e o protestantismo calvinista. Isso é extremamente importante. Daí, nós vamos compreender a noção de trabalho na teoria de Max Weber. Essa é uma pontuação que eu considero importante para que possamos ir percebendo as diferenças e os pontos de contato entre esses três autores, que nós chamamos, né, os autores que caracterizam as teorias clássicas da sociologia. Lembrando, sempre, é importante sempre lembrar que esse vídeo ele é produzido com o objetivo de atender às necessidades atuais do ensino remoto à distância e que, portanto, não pode ser utilizado para outra finalidade, não pode ser divulgado em outro ambiente que não no âmbito da nossa disciplina. No próximo vídeo, então, vou abordar os conceitos de Max Weber, tendo como referência para o nosso acompanhamento o mapa conceitual que também estará disponível nesta unidade do curso. Obrigada.